Lupércio Dias Marinho é filho de Feliciano Dias Ribeiro e de Maria Dias Marinho. Nasceu em 1917 na cidade de Tocantinópolis, Tocantins. Em 1934, Lúcio da Luz convidou a família de Feliciano para morar na comunidade Mato Verde, sendo hoje a cidade de Luciara, onde a família morou por 8 anos, naquele povoado. Então, resolveu desbravar o rio Araguaia. Exatamente em julho de 1941, chegaram em São Félix do Araguaia, em uma época de muitas dificuldades, sendo habitada somente pelos índios da etnia Chavante. Quando Lupércio chegou em São Félix do Araguaia, tinha 22 anos, formou a sua família, teve 7 filhos e ficou viúvo. Já em julho de 1969, casou-se com Maria Tavares de Souza, também viúva, mãe de 4 filhos. Desta união, tiveram mais uma filha, Maria Tavares, faleceu em 2001. Dia 6 de janeiro, Lupércio completou 100 anos de vida e muita experiência. Recentemente, sofreu um AVC e tem dificuldade para falar e se locomover, mas a sua filha, Ivaldina, e seu neto Yuri têm cuidado dele. Ivaldina se emociona ao falar do pai. Olha, para mim é um orgulho muito grande, porque a gente foi criado um bom período sem mãe, com um parente, sabe? Quando minha mãe faleceu, nós ficamos com a tia, inclusive nós fomos 3 que ficamos com essa tia, eu, o Valdesson e o Emi. Então, o Ivaldo, como era o mais velho, e o Ivaldez, que não gostava de sair de casa, continuaram com meu pai na fazenda. E nós ficamos com essa parenta em um outro recinto, mas pertinho de casa, pertinho dele, né? Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Conseguiu uma família por um curto período, onde aconteceu mais uma filha nesse relacionamento. Depois eles se deixaram. Essa menina não foi criada junto com a gente, mas ela considera demais, ele reconheceu ela. E eu tenho um orgulho muito grande em ter tido ele nessa luta conosco, né? Não de nos abandonar. E hoje, a gente cuidando dele na situação que ele está, para mim não é cansável. A gente sente-se um corpo cansado, mas no fundo a gente vai em frente até o dia que Deus determinar, né, nessa luta aí. Ou seja, é um grande exemplo para os filhos. Isso aí já é um grande exemplo para os filhos. Seja tanto os biológicos quanto os adotivos, né, que nós somos muitos. E a gente vai lutando aí até o dia que Deus permitir, né? No seu aniversário, Lupércio, mesmo de cadeira de rodas, pediu que os filhos acompanhassem ele pelas ruas da cidade, ao som de uma sanfona. Ivaldo é um dos filhos mais velhos e fala desse momento que o pai completa 100 anos de vida. Passamos um momento difícil quando nós ficamos sem a mãe, mas depois foi tudo recuperando. Estudando em casa dos outros, ficando em casa dos outros, depois aí ele casou e aí viemos todo mundo para estudar tudo numa casa só, a turma toda, 9. Eram 9, né? Era 9
Se tornou em 9. Agora, Ivaldo, você é o mais velho, hoje o pai fazendo 100 anos, ele deixa grandes exemplos. Ele deixou um grande exemplo, porque foi um homem que nunca foi, sempre trabalhando, batalhando, e nunca foi homem de luxo, de farra, essas coisas. Ninguém nunca viu o papai em bebedeira, em boteco. Esse foi um bom exemplo para os filhos que ele deu, para não ser um alcoólatra, essas coisas, ficar em boteco, chegar meia-noite, ser mulherengo, nunca ele foi. Um dos sobrinhos, Alfeu Dias, fala um pouco desta história e das dificuldades que Lupércio enfrentou. Lupércio foi um homem de garra, de luta, que tem uma história, tem um grande currículo na vida como pai de família, como um homem desbravador da região, enfrentando o índio, enfrentando as demandas, não tinha recurso na época, sofrendo, e chegou hoje a 100 anos de idade. É um grande exemplo, uma coisa muito gratificante para a família, porque é meu tio, padrinho, sogro e um segundo pai. Até porque de 2003 a gente estava convivendo junto, ele uma ligação muito grande de explicar, de falar sobre a vida dele, não a vida pública, não a vida, digamos assim, no mundo de hoje. Foi uma vida do passado. Então eu tenho esse exemplo, assim, até para passar para os meus filhos, para os netos, que foi um grande homem e continua sendo, mesmo com 100 anos de idade, está aí, está acamado, mas a gente vai dar o total apoio, porque ele tem uma história, ele merece isso aí. Porque foi um homem, um desbravador, fundador dessa cidade, junto com a equipe, e da equipe dos irmãos, dos amigos que vieram fundar São Félix do Araguaia, só tem ele para contar a história. Está aí na situação que nós vemos aí, mas ainda tem os seus valores como pai de família, como um exemplar, um homem honesto, não foi homem de levar a vida pública, não foi político, não foi um homem de movimentar com financiamentos, tinha muito medo de perder as coisas que conseguiu com dificuldade, mas deixou para os filhos de uma maneira geral. Então a gente tem que muito agradecer esse grande homem na história, foi um herói, foi um grande baluarte na história de São Félix do Araguaia. Temos esse exemplo e essa história muito importante sobre a vida do Sr. Lupércio Dias Marinho. As margens do rio Araguaia, aonde começou a história deste pioneiro. Junto com seus companheiros, fundaram esta cidade. Eu, Hilário Tavares, repórter, me orgulho falar um pouco da história deste homem. Porque além de repórter, sou filho de Lupércio Dias Marinho. Viva Lupércio!